Êxodo capítulo 12, nós vamos ler do verso 1 até o verso 20. Essa é a leitura da palavra do Senhor. O Senhor disse a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês será para vocês o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falem a toda a congregação de Israel, dizendo: No dia 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas, se a família for pequena para um cordeiro, então o chefe da família convidará o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas, conforme o que cada um puder comer. Por aí vocês calcularão quantos são necessários para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podendo também ser um cabrito. Vocês guardarão o cordeiro até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o matará no crepúsculo da tarde. Pegarão um pouco do sangue e o passarão nas 2 ombreiras e na viga superior da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite, comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermento e ervas amargas. Não comam do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e as vísceras. Não deixem nada do cordeiro até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimem. É assim que vocês devem comê-lo, já prontos para viajar, com as sandálias nos pés e o cajado na mão. Comam depressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e matarei na terra do Egito todos os primogênitos, tanto das pessoas como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês se encontram. Quando eu vir o sangue, passarei por vocês, e não haverá entre vocês praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Este dia lhes será por memorial, e vocês o celebrarão como festa ao Senhor. De geração em geração, vocês celebrarão este dia por estatuto perpétuo. 7 dias vocês comerão pães sem fermento. Logo no primeiro dia, tirem o fermento das suas casas, pois todo aquele que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até o 7º dia, será eliminado de Israel. No primeiro dia, vocês terão uma santa convocação, e também no 7º dia terão santa convocação. Não façam nenhum trabalho nesses dias, exceto o que diz respeito ao comer, somente isto poderão fazer. Guardem a festa dos pães sem fermento, porque neste mesmo dia tirei os exércitos de vocês da terra do Egito. Portanto, vocês guardarão esse dia de geração em geração, por estatuto perpétuo. Vocês comerão pães sem fermento, desde o dia 14 do primeiro mês, à tarde, até a tarde do dia 21 do mesmo mês. Por 7 dias não se ache nenhum fermento em suas casas, porque todo aquele que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto o estrangeiro como o natural da terra. Não comam nada que tenha fermento. Em todas as suas habitações, comam pães sem fermento. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos fazer uma oração? Senhor nosso Pai, essa é a Tua palavra viva, palavra santa, que o Senhor incline o nosso coração a ela, ó Pai, e que desvende os nossos olhos, para que nós possamos contemplar as maravilhas da Tua palavra, meu Deus. É isso que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse texto de Êxodo 12 fala para a gente sobre a salvação do Senhor. E hoje eu quero falar para vocês como nós devemos celebrar a salvação do Senhor. Então esse é o tema dessa mensagem: celebre a salvação do Senhor. E talvez seja um pouco complicado para você pensar em celebrar, e você já deve ter ouvido falar de pessoas que veem um culto de uma igreja reformada e falam assim: mas como vocês estão celebrando? É tão quieto, é tão devagar, é tão triste, parece, né? Frio, sem alegria.
Irmãos, e quando a gente pensa em celebração, a gente deve pensar em celebração como a Escritura nos ensina. Celebração com alegria e com reverência. As pessoas muitas vezes acham que alegria é desordem, é música alta, é risada, e que temor do Senhor é alguma coisa ruim, é alguma coisa que a gente deve evitar. Mas o próprio salmista nos ordena alegrar-se no Senhor com tremor. E que todos aqueles que temem o Senhor bendigam ao Senhor. Então a gente vai ver como alegria e temor, alegria e reverência andam juntos nessa celebração. E celebrar a Deus, então, requer alegria e reverência. Mas celebrar também é algo muito genérico. Como que nós celebramos a Deus? Então, o que nós podemos fazer para celebrar a Deus? Meu objetivo agora é te encorajar a celebrar a salvação do Senhor, assim como os hebreus aprenderam a celebrar a salvação do Senhor no Egito com a Páscoa. Que nós aprendamos, então, a celebrar a salvação do Senhor, baseados nesse texto de Êxodo 12. Nós temos que lembrar um pouco do contexto, né? Nós já pregamos em outros textos aqui de Êxodo. Temos que lembrar que o começo de Êxodo, do livro de Êxodo, são os filhos do Senhor, Israel, que é chamado de primogênito do Senhor, clamando a Deus. Primogênito do Senhor clamando a Deus porque está sob escravidão. E Deus então ouve esse clamor, como nós lemos na liturgia, Êxodo 3, ele chama Moisés para a tarefa de libertar o povo do Egito. E Faraó responde dizendo que não conhece o Senhor e por isso não vai libertar o povo. E então Deus começa a fazer sinais e maravilhas, que nós conhecemos como as pragas do Egito. Deus chama de sinais e maravilhas, para se fazer conhecido ao Faraó e para que o seu povo seja liberto do Egito. Aqui nós temos a última dessas pragas, ou o último sinal que Deus dá a Faraó e ao seu povo, a Páscoa do Senhor. Nós lemos, né, a primeira parte do capítulo 12, que a gente leu, vai falar da Páscoa. E logo depois ele fala de uma outra festa, a festa dos pães sem fermentos. São duas festas que estão juntas, é uma na sequência da outra, e muitas vezes nas Escrituras é tratada como uma festa só. Então, quando a gente estiver falando aqui da Páscoa, nós vamos estar falando dessas duas festas juntas, a Páscoa e a festa dos pães sem fermento. O povo é ordenado aqui, então, a celebrar como memorial da salvação do Senhor. E o povo celebraria a salvação do Senhor de 3 maneiras. A primeira maneira é participando do banquete do Senhor. Deus aqui montou um banquete, montou uma mesa para eles, e eles celebrariam a salvação do Senhor participando desse banquete. E esse banquete, ele significa, primeiramente, um novo começo. Leia comigo o versículo 2, acompanhe comigo, diz assim: este mês será para vocês o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. O banquete, então, marca um novo começo. A vida deles, a partir da libertação do Egito, vai ser marcada pela Páscoa. Vai ser marcada pela salvação que Deus providenciou. Isso fala para a gente sobre a identidade do povo. Lembre-se em filmes, quando um herói quer se encontrar, quer lembrar de quem ele vai para as origens dele. Ele vai para sua casa, ele vai para a terra de onde ele saiu. Aqui é algo semelhante. Deus está falando, aqui, esse começo marca a identidade de vocês. Vocês são o primogênito do Senhor. Vocês são os filhos de Deus. Vocês são salvos das mãos do Egito pela salvação que Deus está dando. Isso é marca da história do povo de Deus. Nós vemos nas reformas depois com o rei Josias, com o rei Ezequias, na restauração depois do exílio, sempre uma Páscoa é celebrada, porque eles estão lembrando de onde eles vieram, eles estão lembrando da identidade deles, eles estão lembrando de onde eles partiram, e eles partiram do Egito, salvos pela mão poderosa de Deus.
Isso já nos ajuda a pensar, irmãos, como podemos agir em tempos de dificuldade. Israel sempre que esteve em dificuldade, Deus levanta alguém para reformar o povo, para ser ali a sua voz profética. Essa reforma é marcada por uma Páscoa, é marcada por uma celebração, é marcada pela lei, pela lembrança da lei do Senhor. Quando nós estamos em dificuldades, nós temos que nos lembrar de quem nós somos. Nós temos que nos lembrar de onde nós partimos. A nossa vida cristã tem alto e baixo, que nem a vida de Israel teve durante o Antigo Testamento. Mas Deus nos faz lembrar de quem nós somos. E nós celebramos a salvação do Senhor quando nós participamos do banquete, lembramos do nosso começo, lembramos do nosso nascimento em Jesus Cristo. E o banquete nos ajuda a lembrar de quem nós somos, porque ele é um sinal da aliança. Deus estabelece uma aliança com Israel. E aqui ele dá um sinal dessa aliança, que é o próprio banquete, que é a própria refeição. A refeição, naquele tempo, no contexto de Israel, era um sinal de uma aliança. Então, duas partes, quando entravam em um acordo, quando entravam em uma aliança, eles celebravam isso fazendo uma alimentação, fazendo uma refeição. Os dois se sentavam à mesa e aquele sinal apontava para a aliança que eles firmaram. Aqui Deus está fazendo isso também. Deus dá um sinal para o povo que eles podem ver, que eles podem celebrar, do qual eles podem participar. E então eles se lembram de quem eles são. Eles se lembram que Deus os resgatou. Eles se lembram que eles eram escravos no Egito. Mas Deus, com mão forte, foi lá e tirou eles do Egito. Deus trouxe a salvação para eles. Esse sinal da aliança, então, é o banquete que as crianças estão desenhando. Essa mesa, crianças, que está aí na casa que vocês estão desenhando, é o banquete que Deus preparou como sinal dessa aliança. E aqui eu vou falar a primeira coisa que vocês têm que colocar em cima dessa mesa. Tem que ter a carne de um cordeiro. Desenhe uma carne, a carne de um cordeiro. A gente leu, vamos ler novamente, o versículo 5, diz assim: o cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podendo também ser um cabrito. Vocês guardarão o cordeiro até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o matará no crepúsculo da tarde. Pegarão um pouco do sangue e o passarão nas 2 ombreiras e na viga superior da porta, na casa em que o comerem. Deus estava mostrando para o povo que esse banquete seria composto da carne de um cordeiro. Mas não é qualquer cordeiro, é um cordeiro puro. É um cordeiro puro, macho, de 1 ano, representando algo completo, algo bom. Eles iriam guardar esse cordeiro por um tempo, separando esse cordeiro dos outros, observando se esse cordeiro não apresentaria nenhum sinal de doença, não apresentaria nada diferente, porque ele precisava ser perfeito. E eles então matariam esse cordeiro, o sangue desse cordeiro estaria sobre a porta de cada casa, e eles comeriam da carne desse cordeiro. Essa é a refeição pactual, o cordeiro puro. E o sangue perfeito marcava a porta como um sinal de purificação, mostrando que aquela casa tinha sido purificada pelo sangue do cordeiro. Esse é o sinal depois que no templo, aqui a partir do Êxodo, né, temos o tabernáculo, o templo, que os sacerdotes vão usar para santificar os utensílios do templo, usando o hisopo, né, que é uma planta que usava para aspergir o sangue sobre os utensílios, para santificar, para purificar. Então, o povo está aprendendo que para celebrar o Senhor, eles vão participar de um banquete que marca a identidade deles. Um banquete que é um sinal da aliança que Deus fez com eles. E que ali tem um cordeiro puro. Ali eles estavam aprendendo que para eles serem purificados, eles precisavam de alguém puro. Eles mesmos não poderiam se purificar, se santificar, se consagrar. Deus tinha que fazer isso por eles. Alguém puro tinha que
os purificar. Se eles tentassem se purificar, era como você tentando limpar a sua blusa com a mão suja. Você não limpa. Eles tinham que reconhecer que alguém santo, que alguém puro tinha que os purificar. E isso, meus irmãos, então hoje aponta para nós a purificação pelo sangue do Cordeiro. O sacrifício do Cordeiro tinha que ser repetido, e eles repetiriam isso muitas e muitas vezes, para perceberem que o sangue do Cordeiro que eles matavam daquele animal não era suficiente para tirar o pecado deles. Aquele sangue cobria o pecado deles. Aquele sangue satisfazia a ira de Deus, mas não tirava completamente o pecado deles. O sacrifício, dia após dia, Páscoa após Páscoa, apontava para um sacrifício perfeito. E por isso que Paulo, então, lá na primeira epístola aos Coríntios, vai falar que Jesus é o Cordeiro Pascal. Jesus é o Cordeiro que, com seu sacrifício de sangue puro, seu sacrifício de uma vez por todas, removeu os nossos pecados completamente. Com esse sacrifício dos animais, com o sacrifício de Cristo, o sacrifício dos animais se torna obsoleto, se torna velho, se torna inútil. Porque agora nós temos um sacrifício maior. Agora nós temos um sangue mais puro, que é o sangue de Jesus Cristo. Então, meus irmãos, todo aquele que se alimenta da carne e que se alimenta do sangue do Cordeiro Jesus Cristo é purificado. Isso certamente nos aponta para a ceia do Senhor. A ceia do Senhor nos lembra do sacrifício de Jesus Cristo. O seu sangue e o seu corpo nos alimentam. Mesmo que em pouca quantidade, aquilo é um banquete espiritual para a gente. Ali nós nos alimentamos do sangue e do corpo de Cristo, e então somos purificados, então somos renovados, então somos alimentados pelo próprio Senhor. Qualquer novo sacrifício é uma blasfêmia, qualquer novo sacrifício é uma ofensa ao sacrifício de Jesus Cristo, que foi uma vez por todas. Em Hebreus, o autor vai falar, onde há remissão de pecados, não há mais necessidade de sacrifício pelo pecado. Por isso que quando nós celebramos a ceia do Senhor, nós não fazemos um novo sacrifício de Cristo. Nós nos lembramos daquele único sacrifício sobre a cruz. E nós podemos dizer, meus irmãos, que apesar do pão e do vinho continuarem com o que eles são, como pão e vinho, todos aqueles que se alimentam disso pela fé, se alimentam real, verdadeira e espiritualmente de Jesus Cristo. É isso que nos dá comunhão com Cristo. É assim que nós somos nutridos espiritualmente. Participar, então, de maneira apropriada desse banquete que Deus nos dá, com o sacrifício do Cordeiro de Deus, significa celebrar a salvação do Senhor. Então, crianças, esse Cordeiro que vocês estão pintando aí, que vocês estão desenhando, ali é um Cordeiro. Mas nós sabemos que o Cordeiro final, o Cordeiro Pascal, é Jesus Cristo. Jesus Cristo que teve que morrer. O seu sangue foi jogado sobre nós. A sua carne foi moída por nós. Então, nós podemos assim celebrar a salvação do Senhor. Mas esse banquete tem mais uma peculiaridade. Vamos ler o versículo 11. Diz assim: é assim que vocês devem comê-lo, já prontos para viajar, com as sandálias nos pés e o cajado na mão. Comam depressa, é a Páscoa do Senhor. Crianças, eu pedi para vocês desenharem uma família pronta para sair. Aqui o texto fala sandália nos pés e cajado na mão. Se quiser desenhar assim, pode desenhar assim. O cajado e a sandália significa que eles estavam prontos para sair. O cajado era para dar ajuda na longa caminhada que eles iam ter que fazer. E aqui, quando eles participavam então da Páscoa dessa maneira, eles estavam sendo lembrados que eles eram peregrinos. Eles estavam sendo lembrados que eles não iam ficar ali, eles estavam saindo do Egito. Eles estavam sendo peregrinos. Então, participar da refeição significava para eles que eles iam partir,
que eles iam ter uma vida de peregrinos. E essa peregrinação é uma via de santidade. O texto fala que durante os 7 dias dos pães asmos, dos pães sem fermento, não poderia ter nenhum fermento dentro da casa de nenhum daquele povo. Isso aponta para a santidade. O fermento, ele não é dito explicitamente, mas sempre que ele aparece nas Escrituras é algo negativo. Jesus vai falar do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Então, o fermento sempre tem esse sinal de pecado, sempre tem um sinal de algo negativo. E aqui, então, eles devem ficar uma semana afastando todo o pecado. Uma semana se lembrando de afastar, de se purificarem, de serem santificados por Deus. O autor, aos Hebreus, novamente, ele apresenta uma característica importante dos peregrinos. Eles não se lembram da cidade de onde saíram. Mas agora eles desejam uma pátria superior, isso é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porque Ele se preparou uma cidade. Então, ao participar do banquete do Senhor, eles estavam se lembrando que eles eram peregrinos. E nós também, sempre que participamos da ceia do Senhor, temos que lembrar que nós somos peregrinos. Temos que lembrar que nós ansiamos por uma pátria celestial. Quando participamos da ceia do Senhor, nós falamos que aquela celebração é até que Cristo volte. Isso já aponta para nós qual é o nosso objetivo, isso já aponta para nós qual é o fim da nossa vida, a volta de Cristo. A finalidade da nossa vida é esperar pela volta de Cristo. E aqui, meus irmãos, nós temos que pensar nisso. Nós estamos vivendo como peregrinos. Se nós estivéssemos ali no Egito, naquele momento, nós sairíamos do Egito e olharíamos para trás. Nós pensaríamos nas coisas que nós construímos e que deixamos para trás. Como a mulher de Ló, por exemplo, olhou para trás, para Sodoma e Gomorra, pensando no que havia ficado. Muitas vezes o povo de Israel também, já no deserto, olhava para trás e falava, como eu queria estar no Egito. Se esquecia da escravidão. Pensava em frutas e alimentos que tiveram lá. Tudo dessa vida, meus irmãos, tudo desse mundo deve ficar para trás. Como peregrinos, toda a herança que nós temos é uma herança celestial. Nós não podemos olhar para trás. Nós não podemos ficar apegados às coisas desse mundo. Então, meus irmãos, celebre a salvação do Senhor. E celebre a salvação do Senhor, primeiramente, participando do banquete do Senhor. Uma outra coisa que o texto aponta para a gente é que nós devemos nos lembrar do livramento do juízo. Vamos ler os versos 12, do verso 12 até o 14, diz assim: Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e matarei na terra do Egito todos os primogênitos, tanto das pessoas como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar a casa em que vocês se encontram. Quando eu vir o sangue, passarei por vocês, e não haverá entre vocês praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Este dia lhe será por memorial, e vocês o celebrarão como festa ao Senhor. De geração em geração vocês celebrarão este dia por estatuto perpétuo. Então, uma segunda maneira de celebrar a salvação do Senhor é se lembrando do livramento do juízo. Deus se apresenta como Pai de Israel e Deus se apresenta como um justo juiz. E a salvação, nós já vimos isso em uma outra mensagem, no capítulo 7, a salvação de Deus, ela vem pelo juízo dos inimigos de Deus. O juízo de Deus vem sobre os deuses do Egito, como é dito aqui, e o próprio Israel estaria sobre esse juízo, se não fosse o sangue do Cordeiro. Israel, não é que Israel não merecia o juízo. Israel também não conhecia Deus, duvidava de Deus, duvidou de Moisés e Arão. O povo também era pecador contra Deus, mas eles só não foram consumidos pelo juízo de Deus, porque um cordeiro havia morrido naquele lugar.
Porque quando Deus, com o seu juízo, chegasse naquela porta, veria que ali um cordeiro morreu. Então ele passaria, ele não traria juízo sobre aquela casa, porque naquela casa já houve juízo sobre o cordeiro. O cordeiro já recebeu a ira de Deus. Por isso que ninguém naquela casa morreria naquele dia, porque Deus já havia dado juízo sobre o cordeiro. Os deuses do Egito são derrotados e agora o texto diz que os filhos do Egito que estão clamando, enquanto os filhos de Deus, Israel, está celebrando a salvação do Senhor. O êxodo começa com Israel sendo oprimido e clamando. E agora Deus traz juízo sobre o Egito. E o Egito que clama, enquanto Israel se alegra e celebra a salvação do Senhor. Meus irmãos, nós precisamos então nos lembrar que Deus é Pai e é justo juiz. Em Jesus, o Cordeiro que morreu por nós, nós também somos adotados como filhos de Deus. O nosso resgate foi possível, a nossa adoção só foi possível porque o Filho unigênito de Deus morreu em nosso lugar. É assim que nós somos feitos filhos de Deus. E Cristo, então, como Filho de Deus, nos dá acesso ao Pai. Então, nós podemos ter um relacionamento de amor, um relacionamento de paz com Deus, como Pai, porque Jesus morreu no nosso lugar. Mas como o apóstolo Pedro diz na sua primeira epístola, aqueles que invocam Deus como Pai, vivem em temor, porque sabem que Ele é justo juiz. Deus ser Pai não altera o fato de que Ele é justo juiz. Não altera o fato de que Ele trará a sua ira sobre o pecador. Nós devemos confiar em Cristo, que pagou os nossos pecados. E assim então viver como Cristo viveu, agradando ao Pai. Viver como Cristo viveu, se alimentando das palavras do Pai. Viver como Cristo viveu como Filho de Deus, obedecendo ao Pai em tudo. Jesus, como Filho de Deus, o nosso irmão mais velho, Ele é o exemplo para nós do que é ser filho. Ele é exemplo para nós de como podemos amar a Deus intensamente e ainda assim temê-lo. Como nós podemos nos alegrar em Deus intensamente e ainda assim ter reverência. E ainda assim obedecê-lo. Não por medo, mas por amor. Lembrem-se então do livramento do juízo, porque Deus é Pai e Deus é justo juiz. E o sacrifício do cordeiro que nos livrou do juízo. Então, crianças, esse cordeiro que vocês desenharam, ele não era só um cordeiro que os hebreus ali, o povo de Israel ia comer e ia celebrar. Mas aquele cordeiro morreu no lugar das pessoas. Aquele cordeiro morreu no lugar de quem creu que Deus traria salvação através daquele cordeiro. A Páscoa, então, ensina que Israel, o que é o primogênito de Yahvé, o primogênito de Deus, foi poupado da morte, pois um cordeiro morreu em seu lugar. O sacrifício que Deus apontou substituiu a morte do povo. E o sacrifício, então, do cordeiro, nós temos que lembrar que é um sacrifício que nos substituiu. É um sacrifício substitutivo. Nós deveríamos morrer. E não morremos porque Cristo morreu em nosso lugar. Esse cordeiro da Páscoa aponta para Cristo. Como eu disse, já como Paulo falou, Jesus é o nosso cordeiro pascal. Mas o Novo Testamento vai falar também de que Jesus não teve nenhum osso quebrado. Como o cordeiro aqui não deveria ter nenhum osso quebrado. Como Jesus derramou o sangue da aliança. Como aqui também era o sangue da aliança. Como Jesus, Pedro vai dizer que Jesus era o cordeiro sem defeito. Então, na instituição da Páscoa, Deus está ensinando o seu povo a celebrar a salvação, crendo que aquele cordeiro morto morreu no lugar deles. Isso aponta para Jesus Cristo. Lembre-se então do livramento do juízo. Também lembrando que nós tínhamos uma vida amarga sob a escravidão.
verso 8, vai dizer: naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermento e ervas amargas. Crianças, então em cima da mesa já tem um cordeiro. Agora vocês vão desenhar um pão sem fermento, um pão bem fininho, uma massa bem fininha, que não cresceu, porque não tem fermento. E ervas amargas. As ervas amargas nos lembram que nós vivíamos em amargura da escravidão. O povo deveria comer as ervas amargas, se lembrando que a vida deles era amarga no Egito. Se lembrando que eles eram escravos, que eles não estavam bem no Egito, mas que eles eram escravos. Os pães sem fermentos, em Deuteronômio, é chamado de pão da aflição. Então, ao comerem o cordeiro, ao comerem principalmente o pão da aflição, as ervas amargas, eles deveriam se lembrar da vida amarga, da condição que eles tinham antes da salvação de Deus. E comendo assim, prontos para sair, as ervas amargas, tudo isso aponta para a gente uma urgência na nossa vida cristã. Nós temos uma urgência de sair dessa vida amarga. Nós temos uma urgência porque o juízo está próximo, porque o juízo de Deus vem sobre os seus inimigos. E nós temos sempre que nos lembrar da amargura que é uma vida sem Deus. Se você está aqui e ainda não tem uma vida com Deus, você pode pensar na sua vida e perceber quanta amargura, quanta tristeza, quanta falta de esperança. Porque não há Deus. Porque não há esperança. Porque você olha para a sua vida, para frente, e tudo que você vê é repetir os mesmos erros. É cair nas mesmas armadilhas. É fazer as mesmas coisas que te afastam dos outros. Que te afastam principalmente de Deus. O povo tinha que se lembrar da amargura da vida antes de Deus. E aqueles que estão aqui e ainda não têm uma vida com Deus devem pensar na amargura que é essa vida sem Deus e na proposta da vida de alegria e paz que temos em Deus. E se você já tem essa vida com Deus, lembre-se da amargura do passado. Quando nós pecamos e quando nós caímos em pecados que nós cometíamos antes da salvação, nós estamos querendo aquela vida. Nós estamos voltando para aquela vida antes de Cristo. Nós estamos voltando para a nossa vida de escravidão do pecado. A vida com Deus é uma vida livre dessa escravidão do pecado. A vida com Deus é uma vida que não é amarga, mas que é doce, que é boa, que é em abundância. Eles não comiam erva em abundância, porque não dava para comer a vida amarga em abundância. Nós temos que nos lembrar da amargura que é uma vida sob a escravidão do pecado. Meus irmãos, então, o texto aponta que nós temos que celebrar a salvação do Senhor. Primeiro, participando do banquete. Segundo, se lembrando do juízo de Deus. Se lembrando do livramento que nós recebemos do juízo de Deus. Em terceiro lugar, contando sobre essa salvação para as próximas gerações. Vamos ler o versículo 24. O versículo 24 desse capítulo é a narrativa da primeira Páscoa. Então, o que nós lemos era Deus orientando Moisés, e aqui depois Moisés narra essa primeira Páscoa. E a partir do versículo 24 diz assim: portanto, guardem isto por estatuto para vocês e para os seus filhos, para sempre. E quando estiverem na terra que o Senhor lhes dará, como prometeu, observem este rito. Quando seus filhos perguntarem que rito é este, respondam: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando matou os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou, e os filhos de Israel foram e fizeram como o Senhor havia ordenado a Moisés e a Arão. Meus irmãos, sempre que nós contamos a salvação para as próximas gerações,
nós celebramos a salvação de Deus. Os filhos faziam parte dessa celebração. A família da aliança, o povo de Deus visível, nossos filhos fazem parte dessa família. A família de Noé havia sido salva na arca. A família aqui de casas haviam sido salvas do juízo. E os nossos filhos fazem parte dessa comunidade, fazem parte dessa família visível de Deus. E nós devemos tratá-los assim. Muitas vezes nós batizamos as nossas crianças, mas nós não a tratamos como alguém do povo de Deus. Nós não a tratamos como alguém que tem fé. Nós não a tratamos como alguém que está crescendo nos caminhos do Senhor. Paulo, quando vai falar em Efésios e falar para os filhos obedecerem aos pais, ele cita um mandamento. Ele fala, filho, vocês devem obedecer aos pais, porque, e cita o 5º mandamento, honrem ao seu pai e à sua mãe, para que sejam prolongar os seus dias na terra. Nós educamos a próxima geração sobre os mandamentos do Senhor, porque nós cremos que elas fazem parte dessa família do Senhor. Jesus aponta para as crianças como modelo de fé. Se a criança não pudesse ter fé, Jesus nunca apontaria para ela como modelo de fé. O próprio Davi, no Salmo 22, inspirado então por Deus, ele diz, Deus, tu és o que me tiraste do ventre, fizeste-me confiar, estando aos seios de minha mãe. Sobre ti fui lançado desde a madre, ou fui separado desde a madre. Tu és o meu Deus desde o ventre da minha mãe. Davi, inspirado pelo Senhor, fala, eu confiava no Senhor desde que eu era amamentado. Eu era um filho, eu era separado por Deus desde o ventre da minha mãe. Então nós não podemos subestimar as nossas crianças. Elas fazem parte do povo de Deus. Nós devemos tratá-las como parte do povo de Deus. E quando nós fazemos isso, nós contamos a elas sobre a salvação, nós estamos celebrando a salvação do Senhor. E, obviamente, os pais são os principais responsáveis aqui, e aos pais é dito para fazer isso de uma maneira que interesse os filhos. Veja que o texto fala que o filho pergunta o que está acontecendo. Isso significa que os pais devem viver de uma maneira que desperte a curiosidade dos seus filhos. Que os filhos olhem para o que está acontecendo e falem, pai, por que a gente faz isso? Pai, por que a gente vai para a igreja todo domingo? Pai, por que a gente ora antes das refeições? Pai, por que a gente faz isso e não faz aquilo que eu vejo os meus amigos fazendo? Se a gente vive uma vida desleixada, uma vida cristã desleixada, os nossos filhos não vão se interessar por isso. Mas aqui o povo de Deus é orientado a fazer a Páscoa de uma certa maneira que os filhos olhem e falem, o que é isso que está acontecendo? Eu quero saber, eu quero participar, eu quero entender o que está acontecendo aqui. E os pais, então, são os primeiros responsáveis. A Bíblia mostra como os pastores e mestres são responsáveis pelo cuidado do povo de Deus também, então responsáveis pelas crianças, mas a própria igreja é responsável. E aqui entra o papel de todos, não só daqueles que têm filhos ou que cuidam de filhos de outras pessoas, mas de todos nós. Porque como povo, todos nós devemos ensinar as nossas crianças. A nossa postura, a maneira que a gente fala, o que a gente fala para elas diretamente, tudo isso é um espelho da vida cristã. E as crianças, então estão a todo momento aprendendo o que significa ser parte do povo de Deus. E nós fazemos isso, meus irmãos, porque isso aponta para a fidelidade de Deus. Ensinar, quando Deus fala para que nós devemos ensinar as próximas gerações, Ele está se comprometendo a ser o mesmo Deus. Ele está se comprometendo a manter as promessas, a cumprir as promessas. Ele está prometendo e se comprometendo de que Ele não mudará, que Ele continuará sendo Deus do seu povo, que Ele continuará trazendo libertação para todos aqueles que creem no sangue do Cordeiro. Então as crianças participando e ouvindo, e muitas vezes a gente pode achar que elas não estão ouvindo, mas elas estão ouvindo tudo que a gente diz.
elas fazem parte do povo de Deus. Nós devemos tratá-las dessa maneira, porque quando nós fazemos isso, nós celebramos a salvação do Senhor. Então, meus irmãos, vou trazer 3 aplicações para nós encerrarmos. Primeira é, cuidado para não celebrar a salvação do Senhor sem fé. Esse povo celebrou a primeira Páscoa, mas logo depois já parou de crer no Senhor. Esse povo, depois de 2 anos, já não cria, já deixou de crer que Deus daria para eles a terra prometida. Logo depois, esse povo já foi impedido de entrar na promessa do Senhor, porque não creu que o Senhor daria a terra para eles. Simplesmente participar do banquete do Senhor, simplesmente até ensinar os filhos, simplesmente se lembrar dessas coisas sem fé, serve só de juízo. Não serve, não é só um ritual para você cumprir, não só é algo para você fazer exteriormente. Deve ter fé no coração. Então, cuidado para não celebrar a salvação do Senhor sem fé. Segunda coisa, celebre a salvação do Senhor, como nós vimos, com alegria e reverência. Alegria de coração, porque nós estamos satisfeitos em Deus, mas reverentemente, porque aqueles que invocam a Deus como Pai, se lembram que Ele é justo juiz, se lembram que Ele é fogo consumidor. Então celebre a salvação do Senhor com alegria e com reverência. Nós vemos também, meus irmãos, como essa celebração, como essa salvação, ela é aberta a todos que aceitam o sacrifício de Cristo. Quando o povo vai comemorar a primeira Páscoa, eles chegam a um momento que falam, e os estrangeiros? E as pessoas que não nasceram da nossa família e estão no nosso meio? E Deus fala, eles sejam circuncidados e participem. Se eles crerem no sangue do Cordeiro, que eles são salvos pelo sangue do Cordeiro, recebam o sinal da circuncisão e participem do banquete do Senhor. Sempre há lugar na mesa do Senhor para todos aqueles que creem no poder de Cristo. Você pode não ter nascido numa família cristã, você pode não ter aprendido de Deus desde o começo da sua vida, mas todos aqueles que creem em Cristo Jesus e que o seu sangue nos libertou da ira de Deus, podem se achegar, participar do banquete e assim celebrar a salvação do Senhor. Muito obrigado por nos acompanhar até o final deste vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima.